Meus irmãos, graça e paz. Amém? Meus amados, vamos abrir a palavra do Senhor, se puder projetar no telão aí o Salmo de número 32, a partir do verso 1 até o verso de número 5. Depois a gente vai pular lá para o verso 11. De 1 a 5, depois o 11. Vamos fazer a leitura bem participativa, vamos lá? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dor. Enquanto para Deus os meus pecados envelheceram entre os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a sua mão pesada dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão e esquecido. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ouvirei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu coração. Lá agora no 11. Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Deus, obrigado pela porção da tua palavra. Senhor, unge os meus lábios, para que os meus lábios possam, Deus, pregar aquilo que o Senhor deseja que nós ouçamos nessa noite, Deus. Que seja palavras de graça, de misericórdia, vindas do trono da graça para os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis, dias extremamente difíceis na vida. E esses dias difíceis não é somente no âmbito social do país. Nós estamos vivendo dias difíceis também no contexto religioso, eclesiástico, no meio das igrejas. Nós estamos vivendo no meio de uma geração que fala-se muito em adoração. É uma coisa extraordinária. Você abre o Instagram da vida, abre aí o Facebook, e você vai ver o povo lá falando de adoração, adoração para lá, adoração para cá, tudo muito lindo, tudo maravilhoso. E eu gosto. Só que a gente percebe que essa geração, que fala tanto de adoração, ela fala quase nada ou pouquíssimo sobre confissão. A confissão parece que está sendo abandonada, esquecida no meio da adoração. Parece que as igrejas só estão preocupadas em adorar e pouco em confessar ou incorporar a confissão na adoração. O que nós percebemos é isso. As canções se tornaram mais emocionais do que nunca. É impressionante. A espiritualidade parece que ela começou a ser colocada de lado nas canções dentro das igrejas. Os cultos são mais performances do que quebrantamento no meio do povo de Deus. Só que quando a gente começa a ler com muita atenção a palavra, estudar com muita calma, a gente percebe que a verdadeira adoração, ela não tem início com o levantar de mãos para adorar o Senhor, tampouco a chamada dança litúrgica que muitas igrejas aí adotam, né, no contexto do culto. Eu confesso que eu tenho algumas dificuldades com dança litúrgica dentro de igreja, mas muitas igrejas realizam e a gente respeita tudo isso, muito bom. Mas eu entendo que a adoração genuína, irmãos, ela começa com abaixar do coração. A adoração sem confissão é como um altar sem sacrifício, irmãos.
É como realizar um culto onde não há pregação da palavra, onde o povo é edificado pela palavra, alimentado pela palavra. É muito bonito por fora, mas vazio no sentido diante de Deus. Não há muito sentido nessa liturgia de adoração sem confissão. É algo muito vazio diante do Senhor. Deus, ele espera que o adorador também, ele possa ter um momento de confissão dele. Eu não posso adorar o Senhor sem antes confessar os meus pecados para o Senhor. Então, a confissão, eu entendo que ela é a ponte entre a culpa e a graça de Jesus. Para mim alcançar a graça do Senhor Jesus, tem que haver uma ponte para que eu seja conduzido até a graça. E a ponte é justamente a confissão. Porque se eu não confesso os meus pecados, se eu não reconheço e me coloco diante de Deus em confissão, eu não alcanço a graça do Senhor Jesus na minha vida. A confissão, ela é o ponto em que os homens reconhecem o seu estado de miséria. É o momento em que nós reconhecemos nossas limitações humanas, reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos o nosso estado miserável de pecador diante da santidade de Deus. E Deus, nesse momento de confissão, Deus revela a sua maravilhosa misericórdia e maravilhosa graça. Quando a confissão, amados irmãos, ela passa a ser esquecida nas igrejas, quando as igrejas começam a colocar a confissão no cantinho da parede e começam a empurrá-la com os pés para fora da igreja, podem ter certeza que a adoração perde a sua essência. Só teremos louvores, cânticos, mas a essência não vai estar presente nessa adoração. O coração impuro, ele não consegue sustentar um momento de comunhão com Deus. Corações cheios de pecado, de mazelas, um coração impuro diante do Deus Santo, ele não consegue sustentar uma comunhão e uma adoração. Em algum momento isso vai cair, vai quebrar, vai se esfacelar, porque Deus é santo e nós precisamos entender que nós temos que nos aproximar dele com uma confissão no coração para depois adorá-lo na beleza de sua santidade. Sem confissão não há adoração genuína. Sem confissão, a nossa adoração a Deus, os nossos cânticos, perde toda a sua essência. Nesse Salmo 32, Davi, ele experimenta o peso do pecado. E esse peso do pecado é um pecado não confessado. E Davi, ele sente esse peso na sua vida, mas Davi também sente a liberdade do perdão alcançado quando o pecado foi confessado por ele. E Davi aqui nos ensina que o caminho da verdadeira adoração, irmãos, ela passa inevitavelmente pela confissão sincera. Em tempo em que o pecado é banalizado e a culpa hoje ela é tratada como uma questão psicológica. É impressionante como os psicólogos, colegas, me perdoem, como a psicologia moderna está tratando questões que nós sabemos muito bem do que se trata e qual é o nome de cada uma delas. Tratando hoje a questão do pecado, da culpa, como uma doença psicossocial, psicoemocional, e o Salmo 32 nos lembra que o ser humano não pode negar diante de Deus os seus erros, sua culpa. Eu não posso, diante de Deus, colocar minha culpa como se fosse um problema psicológico meu. Eu não posso pegar meus pecados e tratá-los como uma doença psicossomática diante do Senhor.
Eu preciso entender isso na minha vida, que é uma questão espiritual. E se é uma questão espiritual, só o Senhor pode trazer a cura. Só Deus pode tratar. Só Deus pode trazer a luz para os meus erros na minha vida como adorador, ou minha vida como homem, como mulher neste mundo. E hoje, irmãos, o Espírito Santo do Senhor nos chama diante do Senhor para restaurarmos o nosso altar de sacrifício, para restaurarmos o nosso altar de confissão. Hoje Deus nos convida a purificar nossas vidas, a renovar e reacender a chama da presença do Senhor nas nossas vidas nessa noite. Amém? Então vamos lá, vamos tratar aí o Salmo 32, esses versículos que nós lemos. Primeira lição, verso 3. Vamos ler o verso 3, vamos lá. Enquanto calei os meus pecados, os meus constantes gemidos todos os dias. Primeira lição que a gente entende aqui, que a gente aprende com Davi, é que a confissão, ela revela o estado do coração. Ontem eu estava falando lá para a igreja PIB de Vitória, e eu li um texto de Jesus. Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, as palavras que saem de nossos lábios, de nossa boca, eu dizia para eles, é um espelho do que está dentro do seu coração. Se os seus lábios só saem palavras duras, grossas, palavras horrorosas, palavras que não edificam, que não faz ninguém crescer, que não abençoa ninguém, é porque seu coração está cheio disso. Está cheio de mazelas. E aí Davi diz que o silêncio do pecado é um peso insuportável na vida de qualquer cristão, de qualquer adorador. O silêncio do pecado, ele se torna um peso insuportável na vida de qualquer um. Davi está falando isso, enquanto calei, enquanto fiquei em silêncio, os meus pecados envelheceram os meus ossos. Então Davi, ele fechou a boca, ficou em silêncio, não confessou o seu pecado, não havia confissão, e com isso o pecado se tornou um peso muito grande na sua vida, fazendo ele se sentir um velho acabado, destruído, os ossos doíam pelo peso do pecado na sua vida. Irmãos, quando não há confissão, há desgaste espiritual, há desgaste emocional, há um desgaste físico também em nossas vidas. O pecado escondido, Davi aqui coloca isso de maneira muito clara, ele corrói a alma da pessoa, ele enfraquece o espírito de qualquer homem, mulher, jovem. Davi, ele descreve um coração adoecido, consumido pela culpa. E ele diz, a mão de Deus pesava dia e noite na minha vida. Dia e noite Davi sentia o peso do pecado na sua vida, porque ele não confessava. E agora nós precisamos aqui, diante dessa situação, entender que a confissão, ela não é um ritual, irmãos. A confissão não é um ritual, mas é um ato de libertação. Porque ela vai me libertar de algo que está sufocando a minha vida. E ela não faz parte de um ritual litúrgico dentro de uma igreja. Não é isso que Davi está dizendo. É um ato, uma atitude de libertação, porque você vai ficar livre daquilo que está sendo peso na sua vida. Quando nós confessamos, irmãos, nós revelamos a Deus aquilo que Ele já sabe. Sim, Deus sabe.
mas que nós precisamos reconhecer. Há muita gente que diz, pastor, Deus já sabe. Sabe, filho. Deus sabe. Sabe o que você está pensando agora, olhando para mim aqui. Deus sabe o que você está carregando no seu coração. Mas o que Ele quer é que você reconheça de que você está carregando no seu coração não é bom para a sua vida. Então Deus espera esse reconhecimento meu e de sua parte também, e que esse reconhecimento venha acompanhado de uma confissão, de chegar diante do Senhor, Senhor, me perdoe, eu errei. Um coração que confessa, queridos, é um coração que deseja ser curado, anseia pela cura, está com um desejo profundo de restauração. E o arrependimento sincero, ele abre o espaço para que o Espírito Santo do Senhor, ele restaure o interior do adorador, porque senão Deus não vai receber a tua adoração, filho. Você pode passar a noite dançando aqui, cantando, pulando, correndo de um lado para o outro. Mas se você não confessar diante do Senhor o seu pecado, se não houver confissão de nossos pecados, não há cura, não há restauração, não há recebimento da adoração por parte de Deus. Nós precisamos entender que é um processo. E esse processo tem uns passos a serem seguidos. Antes de cantar, meus irmãos, nós precisamos entender que precisamos pregar para o nosso coração primeiro. Antes de abrir a boca e louvar o Senhor com hinos, cânticos espirituais, nós precisamos olhar para dentro de cada um de nós e pregar um sermão para nós mesmos. Antes de erguer as mãos, precisamos dobrar os joelhos. Do que adianta levantar as mãos, dançar, se antes não dobramos o joelho diante do Senhor e confessamos os nossos pecados? Como é que Deus vai receber a minha adoração? Como é que Deus vai receber o meu culto particular? Se eu não preguei para mim mesmo, se eu não dobrei os meus joelhos diante do Senhor antes de entrar por essa porta e começar a adorá-lo na beleza de sua santidade. A adoração, irmãos, ela só é verdadeira quando parte de um coração que reconhece que é um pecador diante da santidade divina do Senhor, Criador dos céus e da terra. Amém? Segunda lição, vamos correr por cada hora. Verso 5. Vamos ler? Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu me perdoaste a iniquidade e o meu pecado. A segunda lição aqui, que a gente entende, que a confissão, ela restaura a comunhão com Deus. Olha aí. Confessei-te, Davi está dizendo, o meu pecado. E a minha iniquidade não mais ocultei. Não guardei mais. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. O perdão de Deus não é resultado da negação. Há muita gente que acha que eu não fiz nada disso. Não foi eu. Acha que a atitude da negação vai trazer o perdão para as suas vidas. O perdão de Deus, ele é resultado de confissão. Amém? O perdão de Deus é resultado de confissão. Davi, ele experimenta a restauração de Deus quando ele, Davi, decide parar de se justificar. Ficarmos justificando erros, pecados, falhas, nunca vai acontecer a restauração. Escute, nunca vai acontecer restauração. Nunca.
A confissão, ela restaura a comunhão perdida. E a confissão, além de restaurar a comunhão perdida, ela reacende o altar na presença do Senhor. Porque o nosso altar, muitas das vezes, carregado de cinzas, quando está cheio de cinzas, o braseiro, ele se apaga. Não há mais o calor, não há mais a brasa viva no altar. Porque o pecado, ele faz isso na vida das pessoas, ofusca a presença do Senhor. Deus não resiste, irmão, Salmo 51, verso 17, Deus não resiste a um coração quebrantado, está lá no Salmo 51, no verso 17, a confissão abre o caminho para um relacionamento a ser restabelecido. Então, quando eu confesso ao Senhor, o caminho que outrora estava ofuscado, quebrado, destruído, ele é restabelecido e a comunhão com o Senhor, ela é refeita através da confissão. Não há verdadeira adoração sem reconciliação. Antes de adorar, é preciso estar limpo. É preciso estar limpo. Eu não posso adorar o Senhor sujo. Eu me lembro lá do tabernáculo, lá no Antigo Testamento, que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano lá no Santíssimo Lugar. Amarravam uma corda dele, a orla de suas vestes tinha guizos, uns guizos. E lá fora ficavam os homens segurando a corda, dando corda para ele, ficavam ouvindo, a ver se os guizos estavam batendo, porque era ele andando e fazendo barulho. Se parasse de fazer o barulho dos guizos e a corda afrouxasse, ele tinha sido fulminado quando entrava na presença do Senhor. Porque tinha que estar limpo. Você não podia ir adorar o Senhor sujo. E aqui se aplica, Deus não mudou. Deus é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Amém? Deus não mudou. Tiago diz que não há sombra de variações em Deus. Há sombra de variações em mim e você, mas Deus não muda. Ele é eternamente o Senhor santo e criador e sustentador do universo. Deus é o mesmo. Então, se Deus é o mesmo, eu tenho que entender que a minha adoração, eu tenho que estar limpo. Muita gente busca sentir a presença de Deus, mas ignora a necessidade da purificação. Eu quero ir para o culto, quero sentir a presença do Senhor. E é coisa linda, né? Você se purificou? Você está limpo, está purificado. O adorador que se cala diante do pecado se afasta da comunhão do Senhor. Mas aquele que confessa volta a ouvir a doce voz do Espírito Santo no seu coração. Onde havia separação, onde havia um abismo, o perdão do Senhor cria novamente pontes de comunhão. Onde havia vergonha, o perdão cria a adoração. É muito importante isso na nossa vida. Terceira lição que eu quero compartilhar, verso 1. Agora vamos para o 1. Estou fazendo um caminho inverso. Bem-aventurado cujo pecado, a confissão, você olhar ali, ela reacende a essência da adoração verdadeira. Feliz, muito feliz é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. A confissão não apenas nos liberta, mas nos conduz a uma adoração genuína. É algo extraordinário de Deus, é isso. Porque Ele não somente perdoa, tira aquele peso de cima de mim. E eu sinto a leveza
novamente fluir na minha vida, mas esse momento aqui de confissão, ele me conduz a adorar o Senhor de forma genuína, de forma autêntica. O adorador perdoado é um adorador grato ao Senhor. Você já percebeu isso? Pessoas de cara fechadas, mal agradecidas, são pessoas que geralmente têm muita coisa escondida no coração e têm muita dificuldade diante do Senhor quando se fala de santidade, de purificação, de adoração. Porque a adoração não é simplesmente você abrir a boca e começar a cantar os hinos, talvez você conheça de cor e salteado. Mas é uma atitude, e essa atitude envolve purificação. Essa atitude envolve confissão, para que só depois disso eu possa apresentar ao Senhor a minha adoração. Porque se eu fizer a adoração ao Senhor com o meu coração pesado, minha vida cheia de coisas erradas que não foram confessadas, a minha adoração, ela só sai dos meus lábios, ela não brota do meu coração. Lembra de Jesus? A boca fala do que o coração está cheio. Davi, aqui no texto, irmãos, e depois de confessar, ele não foi apenas restaurado. Olha o texto sagrado. Ele passou a cantar novamente. O cântico do perdão, ele é muito mais forte do que o cântico da performance. O cântico do perdão, de uma alma perdoada, ele é muito mais poderoso do que um cântico aqui, onde pessoas estão se exibindo, fazendo shows aí pelo Brasil. Eu acredito mais numa pessoa, num adorador isolado, confessando seu pecado em casa. Eu acredito mais no poder daquele cântico do que no poder daquele cântico num palco, num show de qualquer cantor famoso desse Brasil. Eu acredito mais naquele adorador isolado na sua casa. A adoração é resposta. E a confissão nos coloca no lugar certo para responder à graça divina. Quando o pecado é confessado e o perdão recebido, o coração se enche de alegria e o louvor flui. Verso 11. Vamos ler novamente? Depois de perdoado, olha o que Davi faz. Olha aí, depois do perdão, depois da confissão, depois do perdão, depois da purificação, olha o que ele faz. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai. Olha os verbos aí, gente. Que coisa linda. Por que aconteceu isso? Porque houve confissão, houve arrependimento, houve o perdão, houve aí leveza espiritual, a alegria retornou, o desejo de estar diante do Senhor cantando, se alegrando, retornou ao coração de Davi. Ele se sentiu perdoado. Ele entendeu o valor da adoração ao Senhor. Ele entendeu o valor da confissão na adoração ao Senhor. Ele entendeu que não tem como adorar sem a essência da confissão como parte integrante dessa adoração. Davi entendeu isso. E do modo mais difícil ele entendeu. E nós estamos aqui nessa noite entendendo do modo mais fácil. Há alguém explicando para você. Há alguém pregando para você. E eu quero concluir sobre esse essencial esquecido, mas que precisa ser restaurado. Vai para o piano ali, Raquel. Senta ali um pouquinho. Vamos ficar em pé, irmãos, antes da ceia.
A confissão, queridos, pode tocar. Ela é o elo perdido entre o adorador e Deus. Enquanto a igreja busca a intensidade na adoração, Deus busca sinceridade. Enquanto muitos querem sentir, Deus quer transformar. Simples. A gente acha que está agradando a Deus e não está. A gente acha que Deus está pensando como eu estou pensando e não está. Isaías é muito claro sobre isso. Os meus pensamentos são mais altos que os teus pensamentos. Então, se você está preocupado em sentir, você devia se preocupar em deixar Deus te restaurar. Em vez de tentar ser intenso na adoração, nos cânticos, de pular, levantar as mãos, de dançar, de correr, preocupe-se em ser sincero diante de Deus. Antes de grandes celebrações, irmãos, nós precisamos de corações quebrantados. Antes de grandes cânticos, nós precisamos de confissões silenciosas. Do que adianta fazermos grandes celebrações se os nossos corações estão precisando de restauração? Que espécie de adoradores somos nós? Por isso que Deus está lá, procurando os verdadeiros adoradores. Parece que Deus não encontrou ainda. Disse Davi: confessei-te o meu pecado e tu perdoaste. A confissão precisa voltar a conviver com a adoração. Não podemos adorar sem confessar. E nesse momento nós estaremos confessando ao Senhor os nossos pecados, silenciosamente. Eu vou lhe dar aí 30 segundos para você, diante de Deus, abrir o seu coração. Esqueça a pessoa do seu lado. É você, adorador, adoradora, e o Senhor. Confesse a Deus, nesse momento, aquilo que está guardado em seu coração, que é peso e que precisa sair. Deus, Espírito Santo do Senhor, nós estamos aqui nessa noite diante da Tua santidade, Deus, confessando os mais profundos pecados de nossas vidas. Cada um de nós sabe o nome desse pecado. Cada um de nós sabe o quanto ele é pesado, o quanto ele tem atrapalhado a nossa adoração. E no nome de Jesus, pela ação poderosa do Espírito Santo, que o Senhor, Criador dos céus e da terra, perdoe em nome de Jesus os nossos pecados, perdoe os nossos erros, perdoe os nossos pensamentos humanos malignos. Não podemos adorar sem antes confessar. Precisamos estar limpo diante do Senhor. Precisamos apresentar uma vida limpa, purificada, santificada diante do Senhor. Porque a palavra tua é muito clara. Sem santificação, ninguém
ninguém verá a Deus. Perdoa, Deus, a multidão de nossos erros. Perdoa a multidão de nossos pecados. Purifica-nos, limpa-nos, para que a nossa adoração ela recupere a essência da confissão. Em nome de Jesus. Amém. Amém.